Momento de reflexão. Se existe algo que o ser humano de fato teme, ou pelo menos deveria temer, é algo chamado epidemia. Eu sou William Toffoli, narrador do Mistérios do Mundo, e aqui está o que você deveria saber sobre epidemias e pandemias, bem como sobreviver a uma delas. Antes de tudo, o que de fato é uma epidemia? Como ela ocorre? Por que são tão assustadoras? Para entender um pouco mais sobre epidemias, surtos e pandemias, bem como o seu nível de gravidade, primeiro precisamos entender a diferença entre esses termos. Surto. Para começar, um surto corresponde ao aparecimento repentino de vários casos de uma doença em uma região específica. Por exemplo, tivemos recentemente casos noticiados nos jornais sobre dengue em determinadas regiões do Brasil, sobretudo no litoral. Um surto acomete pessoas de uma região específica, como um bairro ou uma cidade, e por isso não é a mesma coisa que uma epidemia. Epidemia. Uma epidemia acontece quando ocorrem surtos em várias regiões ao mesmo tempo. Por exemplo, uma epidemia de nível municipal acontece quando muitos bairros são afetados com o surgimento de uma doença específica. As epidemias podem chegar a nível estadual ou mesmo a nível nacional, quando se dá em muitos estados de um mesmo país. Em outras palavras, uma epidemia é uma coleção nada agradável de surtos. Endemia. Além da diferença entre os surtos e as epidemias, temos também as chamadas endemias, que são doenças de causa local, que surgem em determinadas regiões propícias. Muitas vezes, são doenças transitórias ou acabam sendo típicas de um determinado local, como, por exemplo, a febre amarela, que é considerada uma doença endêmica da região norte do Brasil. Será que tudo pode piorar? Sim, infelizmente. Pandemia. Pandemias são doenças de alto nível de gravidade, que se estendem a nível mundial em várias regiões de todo o planeta. É o pior dos cenários que o mundo pode enfrentar, e acontece quando uma epidemia sai do controle e atinge escalas globais, sendo capaz de dizimar populações inteiras e talvez até mesmo a humanidade, se não soubermos como combatê-la. No decorrer da história, tivemos casos extremos de pandemias. A varíola, por exemplo, atormentou a humanidade por mais de 3.000 anos, matando o faraó egípcio Ramsés II, a rainha Mary II da Inglaterra, que contraiu a doença em 1694, e o rei Luís XV da França. Em 1796, uma vacina foi desenvolvida para combater essa doença, que voltou com tudo em 1960. Porém, após as campanhas de vacinação em massa, a varíola foi considerada erradicada do planeta em 1980. Além dessa doença, também tivemos a terrível peste negra, também conhecida como peste bubônica, uma doença que foi capaz de dizimar boa parte da população do planeta no século XIV. Sobretudo dos países da Europa e Ásia. Seu desaparecimento foi gradual, na medida em que se foi melhorando a higiene e o saneamento das cidades. Outra pandemia conhecida foi a cólera, que surgiu na Índia e atingiu seu ápice em 1817. A bactéria da cólera é transmitida através de água ou alimentos contaminados, e até hoje existem surtos da doença em muitas regiões no planeta. Estima-se que a cólera afete de 3 a 5 milhões de pessoas em todo o mundo e tenha sido a causa de até 130 mil óbitos apenas em 2010.
Além dessas, também temos o sarampo, a malária, a poliomielite, o HIV, a zika, o ebola, a gripe A e, mais recentemente, o coronavírus. O tempo passa e nos questionamos se um dia ficaremos livres desse terror sem fim que sempre aparece sob uma nova forma. E muitas vezes não temos defesa o suficiente para combater. Seja provocado por um novo tipo de vírus ou bactéria, por uma mutação de um vírus já existente ou por uma arma de engenharia biológica. O fato é que não estamos preparados para o que há por vir, mas pelo menos existem algumas coisas que podemos fazer antes e durante a crise, para pelo menos aumentarmos as chances de sobrevivência enquanto o caos se instaura. Como se preparar? Nossa sociedade está correndo contra o tempo para se preparar para um desastre em escala global. As doenças estão se espalhando mais rapidamente do que nunca, seja por conta das viagens de longa distância, urbanização, falta de saneamento e controle ineficaz de mosquitos. Seria difícil saber a forma exata que uma pandemia levaria, mas pelo que temos experimentado, as gripes parecem ser as mais promissoras, já que é uma doença respiratória que se espalha pelo ar, o que a torna mais transmissível e muito mais perigosa. Além disso, sabemos que as gripes sofrem mutações facilmente e, em alguns casos, são mortais. Elas podem se espalhar antes que os sintomas apareçam e são capazes de atingir níveis pandêmicos de infecção, sendo que muitas vezes a grande maioria das pessoas não possui imunidade ou resistência o suficiente para combatê-las. Muitas doenças surgem espontaneamente. Então, qual seria o primeiro passo para evitar o perigo da contaminação? Antes de qualquer coisa, evitar aglomerações, uma vez que os vírus tendem a se propagar mais rapidamente. Você deve montar o mais rápido possível um estoque de água e alimentos que dure pelo menos 2 semanas. Pandemias geralmente duram mais que 2 semanas. Então, se você puder estocar de 4 a 6 semanas, ou até mesmo mais, melhor ainda. Uma boa regra geral é estocar 4 litros de água por pessoa por dia, o suficiente para cozinhar, se higienizar e, claro, beber. Caso esteja tomando algum medicamento prescrito, é importante que faça um suprimento de pelo menos 1 mês para evitar sair de casa nesse caos. É uma boa opção apostar nos medicamentos antivirais, aqueles que podem ser usados para tratar a gripe comum, a fim de reforçar a imunidade caso algum resfriado venha a enfraquecer o seu sistema imunológico. Mas vale a pena lembrar que esses medicamentos se tornam menos eficazes ao longo do tempo. Além de estocar esses medicamentos, vale a pena montar um kit de primeiros socorros padrão, além de analgésicos, antialérgicos, pomadas para cortes, alergias e ferimentos, remédios para o estômago, resfriados e tosses em geral. Mesmo assim, não espere por algo terrível acontecer e mantenha-se responsável por sua saúde, deixando suas vacinas em dia. Uma boa dose de máscaras descartáveis é recomendada, e de preferência um respirador N95, que bloqueia mais de 95% das pequenas partículas no ar e evita a propagação de doenças. Vale a pena lembrar que em casos de pandemia declarada, pode haver a interrupção de muitos serviços habituais, como os prestados em hospitais, bancos, lojas, supermercados, correios e empresas de telefonia. Antecipe-se em tudo o que puder, estocando alimentos e itens essenciais para o dia a dia, além de sacar pelo menos um pouco de dinheiro para alguma emergência. Caso você tenha filhos, você precisará de um plano pessoal extra, já que muitas escolas e creches ficam fechadas em casos de pandemia declarada.
Alguns outros itens são essenciais, como sabonetes antibacterianos, uma vez que é importante sempre estar lavando as mãos, sucos de caixa ou bebidas que repõem eletrólitos, pois as frutas expostas nos mercados aumentam o risco de contaminação, e suplementos alimentares. Alimentos para estocar. Carnes, frangos e peixes podem durar até 3 meses desde que armazenados no congelador. Se não tiver um congelador, dê preferência para os enlatados. Para os vegetarianos, chuchus, batatas e cebolas são as boas opções, pois costumam durar bastante tempo se bem conservados. Produtos não perecíveis são bastante recomendados, já que possuem uma data de validade bem extensa. Portanto, pode comprar sem medo os alimentos como arroz, feijão, açúcar, sal, macarrão, café e outros temperos. Quanto aos leites, é bom dar preferência pelos longa-vida, que podem ficar em boas condições por 3 meses, e os em pó, que podem durar 6 meses. Lembre-se sempre de ficar atento à data de validade de cada um desses alimentos. A produção de uma vacina pode demorar meses. Portanto, quando estiver disponível, se vacine o mais rápido possível, sabendo que ela será primeiro distribuída para pessoas de risco. Cuidado com rumores e notícias falsas. Conheça seus vizinhos e sua comunidade. Você talvez precise da ajuda de outras pessoas. E o mais importante, não deixe o medo corroer a empatia. Em 1918, os doentes da gripe espanhola morreram de fome, não por falta de comida, mas porque as pessoas estavam com muito medo de se aproximar o suficiente para alimentá-las. Agora que você já sabe o que fazer durante uma pandemia mortal, conte nos comentários o que achou do nosso vídeo. Até a próxima!